Por muito tempo eu tentei ajustar a lógica do meu personagem, sem sucesso. Você vê a qualidade do mapa, não é lá essas coisas, mas uma parte que quebra bastante é onde você começa a desenvolver a lógica, detecção de chão, movimentação, e você percebe que bastante coisa está quebrada, mas na verdade não é em si o código, a programação, a lógica, um pouco daquilo que você faz no cenário. Percebendo aqui no meu jogo, eu tenho muita coisa basicamente frustrante, porque eu tenho pontos inclinados em um ângulo muito alto. E o personagem, ele reconhece o chão, mas nesse ângulo que ele reconhece o chão, tem um limite. E não dá pra ficar, por mais que você pode ser um programador mais pica da galáxia. Você não vai conseguir ficar toda hora resolvendo bugs do código, quando na verdade não é o próprio código que está em bug. Às vezes é só um problema no mapa, que aqui está muito inclinado. Então, como eu já estou refazendo o cenário, a gente precisa entender que há coisas aqui que a gente tem que ajustar. Por exemplo, nessa parte de cima, já comecei a fazer a alteração dessa daqui, tirando essas pontas altíssimas, porque o personagem, quando ele passa por aqui, ele tem um colisor de chão que detecta. É basicamente. Ele tem esse colisor aqui, mas não é específico esse colisor. O colisor mesmo que detecta é esse aqui que vai detectar o chão. E nós temos também esse raio aqui embaixo, esse raio que passa aqui, que ele vai permitir você de sair de um colisor, de uma malha para outra, né? Como nós temos triângulos nessa mesh, ele reconhece o final de uma mesh para a entrada de outra mesh. Toda essa parte de colisão que a gente faz de detecção de colisão, ele está baseado nisso. Então, como você tem um ângulo muito acentuado, aqui no meu caso tá 45 de ângulo, mas o meu character controller ali tá 55, aqui tá 45. Mas a partir do momento que eu uso o script do Slow, esse script, essa character controller, ele acaba anulando um pouco esse character controller. Então, acaba, por mais que eu tente resolver a lógica de tudo quanto é forma, criando um monte de colisores, request, nada disso vai dar certo se eu usar essas esferas aqui para poder detectar melhor o chão. Nada disso vai resolver enquanto eu não resolver o problema do meu cenário. Então eu comecei a aumentar a quantidade de polígonos no meu mapa, mesmo que isso provoque depois um peso que eu não queria, porque eu queria fazer uma coisinha mais low poly. Eu vou ter que ajustar todos esses pontos aqui, muito de inclinação. Eu já subi bastante aqui uma parte do mapa, não era isso que eu queria, mas eu vou ter que fazer. Aqui, lá naquela parte da lagoa também, eu tenho uma inclinação muito forte aqui, e essa inclinação, quando você passa daqui para cá, ele às vezes ele trava, ele vira para o lado, para algum. Aqui eu já basicamente eu não resolvi 100%, mas já deu uma melhorada. Já faz um tempinho que eu arrumei isso aqui, mas aqui essa inclinação ele já faz aquela entrada de queda, né, no foco. Nessas entradas aqui também, se, por exemplo, por que eu ajustei isso aqui? O personagem ele não pode subir na parede. Sem o script de slope, ele sobe na parede. Não ficaria legal algumas mecânicas ou partes do cenário que eu quero evitar que o personagem vá, aí ele vai burlar isso subindo na parede. Então, aqui em cima ele tem um script que ele toma dano. Então, se por exemplo, ele está subindo na parede e aí de lá da parede ele. Então, como eu tomei dano aqui, lá no Blender, eu posso ajustar, separar cada coisa por camada. Por exemplo, isso aqui é parede, isso aqui é chão, isso aqui é chão, isso aqui é parede. Só que essa parede ela é dividida em partes, né? Então, eu tenho a parede dividida do chão. Então, eu tenho objetos diferentes. Da mesma forma aqui na parte dessa cachoeira, tenho só essas paredes, tenho uma ponte separada. Aqui também da mesma forma, eu tenho um chão separado, porque cada chão desse aqui eu posso fazer uma coisa diferente, assim como na parede, eu desvinculei a parede aqui para poder fazer essa alteração, mas o chão, por ele não ser rente, por ele não ser 100% plano, a gente tem essas inclinações, e essas inclinações fazem todo o problema. O que eu estou tentando mais fácil aqui, porque se eu subir muito, você cria outro problema, se eu descer muito, você cria outro problema. Por quê? Do jeito que tá aqui, tá mais ou menos certo. Se eu subir muito, toda face ela possui um triângulo. Na matemática, a gente não conta como se fosse um quadrado aqui, porque todo quadrado ele é contado como se fosse um triângulo. Então, toda vez que você faz um quadrado no computador, você está criando dois triângulos. Se eu subir muito
esse vértice, ele vai criar automaticamente aqui, ó. Eu percebo que tem uma ondulação. Se não fosse verdade, quando eu subir ali, ele não faria isso, ele continuaria um plano, mas matematicamente não fica visível para mim isso aqui, mas computacionalmente ele está dividindo essa malha no meio. Um plano reto, ele vai estar sempre reto. A partir do momento que você dobrou ele, você criou mais vértices. A partir do momento que você dobrou, você subdividiu. E aí se você subdividiu, então se você dobrou, ele já não tem mais 4 vértices. Ele, é óbvio que ele tem 4 vértices, só que ele não vai ter só essas arestas aqui, 1, 2, 3, 4 arestas. A partir do momento que você dobrou, ele cria uma nova aresta aqui no meio. Então essa aresta aqui que ele criou já é uma adicional. Então o cálculo muda. Visivelmente a gente está vendo um plano, mas percebo nitidamente que esse objeto ele está distorcido. E por ele estar distorcido, ele vai causar a diferença lá no meu código. Então não importa o quanto eu seja bom na programação, esse slope aqui, agora eu atualizei ele, estou atualizando já, mas o primeiro slope, eu contratei um outro programador para fazer para mim, detecção de parede, de chão, ele fez, ficou maneiro. Só que aí, conforme o meu projeto foi crescendo, começou a dar problema. E começou a dar muito problema. Então eu tive que entrar para fazer as atualizações. Não está bom agora do jeito que tá. Se eu for jogar aqui, realmente não está bom, mas está funcional. São lógicas que a gente vai resolvendo. Ele não sobe na parede, né? Se você tiver na parede, ele vai te jogar para baixo. Na inclinação aqui, se eu parar, tá tudo certo. Se eu aumentar a inclinação, ele vai deslizar aqui. Esses pontos aqui são horríveis para fazer. Então eu preciso, no meu modelo, ajustar isso. Ó, se eu tentar subir aqui, ele não vai permitir. Tem um limite ao qual eu posso subir. E se eu subir aqui, começa a cair. Exatamente cair. Não é que ele tá dando um bug ali, ó. Ele tá reconhecendo que não tem nada, ele vai escorregar. Só que como eu diminuir a física lá, ele vai ficar entrando em fall o tempo inteiro. Por exemplo, aqui, ó. Se você ver aqui, ó, o ângulo é muito alto. Aqui tá normal, mas aqui ele já começa a escorregar, tá vendo? É exatamente isso que a gente tem que resolver nos nossos jogos. Se você ficar muito inclinado, você vai começar a ter problema, tá vendo? A queda. Então, o que eu poderia fazer aqui para resolver? Eu vou no Blender, faço essa alteração que eu tenho que fazer aqui, de puxar o máximo limite que eu puder, colocar mais polígonos, né? Meter mais vértices aqui. Mas se caso no teste ficar extremo, eu posso começar a colocar pedras aqui, eu posso colocar uma árvore. Eu, do lado de cá, eu tô fazendo um ajuste também, então eu comecei a fazer subdivisões aqui na malha. Eu nem tinha notado isso, mas comecei a fazer essas subdivisões agora. E eu posso começar a pegar esses objetos aqui, essas pedras. Eu vou fazer uma nova aqui. Essa pedra aqui agora, eu vou colocar ela lá. São coisas que a gente tem que começar a planejar e a fazer nos nossos jogos. Não tem outro jeito de você resolver isso, a não ser que você for muito bom em programação. Se você é bom nesse nível, parabéns. Mas do contrário, você vai ter que começar a bloquear essas partes aqui. Então o personagem ele não pode mais passar por aqui. E ele não passando mais por aqui, você já resolveu um grande problema, que é o qual? O problema da física. Eu não consigo resolver o problema que eu tenho ali, e aí eu faço como? Eu ponho qualquer coisa aqui. Uma cerca, uma árvore, e aí vai impedindo que essas coisas comecem a atrapalhar no código. E aí só essa alteração aqui já bloqueou que eu tenha esse problema, que eu venha pra cá. Aí eu posso colocar mais coisas aqui também, eu posso colocando só isso aqui, mas depois eu apago, isso aqui não fica mesmo. Mas é um exemplo do que eu posso fazer para impedir. Então essas alterações que a gente vai fazendo, elas vão ficando perceptíveis. Então, como eu não tenho ninguém para testar meu jogo, eu tenho que ficar criando. Aqui, ó, nessa parte, eu vou dar um exemplo. Aqui no jogo, o meu personagem, ele tá subindo desse lado aqui. Só que se a gente olhar ali, ó, tanto aqui quanto ali na ponta, nessa parte aqui, ó, ele não é fixo, ele não é reto totalmente, ele é inclinado. Eu tive que mudar essa parte aqui, no caso, pegar e inclinar ele. A rotação tá fora, tá vendo? A rotação não tá 100%. O script do meu personagem, ele vai subir nisso aqui. Mas para ele reconhecer o pulo de você segurar ali, ele precisa estar reto. E além de ele estar reto, ele precisa estar nessa direção aqui. Você tem a direção global, a direção local. E como no meu aqui no mapa estava inclinado, eu tive que girar isso. Eu girei essa parte, mas aqui, ó, eu tive que deixar reto. E aí, como isso aqui fica invisível, não faz tanta diferença. E aí, na hora do meu personagem subir aqui, ele vai subir reto.
Então aqui não importa se eu tô fazendo, se eu tenho o meu mapa reto ou não. Mas se o meu mapa tivesse retinho aqui, eu não ia ter problema. Aí eu tenho que deixar isso aqui reto, eu oculto a mesh dele e faço a gambiarra. Mas como agora eu já tô olhando aqui no Blender, tô fazendo a parte da construção, eu falei, eu vou tirar dessa parte aqui e vou construir lá. E aí o que eu faço? Ao invés de eu deixar torto do jeito que tá ali, um declive, eu venho aqui na topologia, na malha, e aí eu deixo ela reta. Eu tiro dessa parede, passo pra lá, e aí ele sobe agora por aqui. Além disso, ele vai subir daquele lado ali também. Ele tá subindo ali, mas eu não sei se eu vou deixar esses ledgers aí, ou se eu deixo uma escada mesmo. Mas então, por esses defeitos, que às vezes você se mata no código tentando resolver um problema, você consegue resolver na própria modelagem. E aí você não fica se matando. Então eu passei bastante tempo tentando resolver código, quando na verdade o problema mesmo era só vir aqui e diminuir a malha. Fazendo essas alterações, que eu vou ter que ver aqui como que eu vou fazer em alguns pontos, é vir e dar um bevel, porque aí o bevel, ele não vai deixar aquele V que tava basicamente um grau muito alto aqui, muito alto, não. Eu utilizo o bevel, se eu dar um exemplo. Então, ele não ficou mais curvado como um V, ele parece mais um U. Então, o personagem, ele vem e ele não vai ter mais aquela diferença de um para o outro. Por quê? Porque agora se parece mais com um plano, continuação desse, do que uma intersecção de um lado para o outro. E aí, toda vez que a gente faz essas alterações, a gente tem que ir ligando os pontos aqui para não ficar para feio, né? Então tem que pensar bastante agora nessa parte, resolvendo problema por problema aí, achando soluções também. Outra coisa que eu ia falar aqui, eu vim adicionando também algumas partes aqui no mapa, porque quando eu saía da ponte, geralmente ele entrava aqui, ele vem trotando, né? Tipo um cavalo, vem pulando para querer cair. E eu falando, caramba, onde que eu tô errando nessa lógica? Onde que eu tô me matando? Tá dando errado. Na verdade, eu falei, não é o erro, né? É o erro do mapa, no caso, mas não é um erro de programação. Enquanto você fica se matando achando que você não tá programando bem, o que acontece é que o seu cenário, seu mapa, ele não tá legal. E seu mapa não estando legal, você começa a achar que o erro é você. E aí, ó, tem umas partes aqui que tava bem descida. Não sei se ele vai fazer agora. Quando você vem correndo, ele fazia esse pulinho. Não vai fazer agora porque é a última vez que eu troquei o mapa, eu já tinha resolvido uma boa parte daqui. Mas ainda tem mais coisas para fazer. Eu decidi começar a trocar agora. Aqui, ó, tem um ângulo muito forte. Agora não fez, mas geralmente ele faz essa queda. Mas quando eu passar pro outro lado ele vai fazer, porque eu tenho certeza. Aqui, ó. Tem bastante parte que ele faz isso. Então aqui eu já comecei a mudar para fazer essas alterações. Eu tenho que ficar testando o jogo infinitas vezes para tentar resolver isso. Eu já puxei um pouco aqui nessa parte, mudei aqui também, todos esses pontos aqui. Lá no meu jogo, se a gente olhar aqui, a gente vê que todas essas inclinações são os locais onde tem a intersecção de um ponto ao outro e aonde ele vai fazer esse novo cálculo, né, de você pular, você entrar no slope. Resolvendo isso, você já tira bastante tempo. E eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui, tá? Não parece, mas o mapa tá bem grande. Tem muita coisa. Tem cavernas aqui dentro de outros mapas. Estou refazendo. Tem outros cenários, né? Além desses aqui, tem várias outras coisas também que eu tô modelando. No caso, o inicial do jogo. Tem um menu principal. Você entra na cena do barco. Aí o personagem vem pra cá. E aí eu vou criando um por um. Já testei bastante coisa desse mapa, mas como o meu personagem ele não vai andar em tudo, ele vai ser restrito a só uma parte aqui, então eu não me preocupei bastante em resolver algumas coisas aqui. Eu faço o teste lá dentro da Unity, e de lá da Unity aí eu venho aqui pro Blender e vou fazendo as alterações. E essas alterações, elas são realmente necessárias, que a gente acha que tá bom, que tá legal, quando na verdade não tá. No início, o meu personagem ficava pulando bastante aqui, sozinho. Esse mapa aqui é antigo. Ele ficava pulando bastante sozinho. E eu achando que o problema era o script, que era o personagem. E não é o personagem. O problema mesmo é só o cenário. E aí tem que ficar alterando o tempo inteiro o cenário para tentar resolver algum problema. E aí tem que adicionar, por exemplo, você vai olhar vamos tentar achar uma malha aqui. E, assim, tem coisas que você vai deixar passar batido, naturalmente. Mas tem coisas que tá muito visível. Você vai ter que fazer essa alteração.
opção. Se eu olhar aqui, ó, ele tá dando uma alteração na malha, tá vendo? E aí eu tenho duas opções. Ou eu faço essa opção aqui, ou eu faço essa opção pra lá. Só que se eu fizer pra lá, ele vai diminuir. Eu vou dar um Ctrl Z, tá vendo a diferença? Então, se ele alterou a malha, significa que ele tinha realmente ali uma dobra. E aí você vai ter que decidir se você faz daqui pra lá ou daqui. Aqui não alterou, porque é exatamente onde tá a dobra. Mas essa dobra vai fazer diferença no andar do meu personagem? Não vai fazer diferença, deixa do jeito que tá. Só faz uns puxadinhos, como já tá bem subdividido essa parte. Provavelmente não vai dar tanta diferença, tanta alteração assim. Mas outras partes é basicamente que obrigatório que você faça, principalmente quando essas malhas forem muito grandes. Faces aqui, eu já tenho alteração também. Se eu puxar pra cá, não deu nada. Agora se eu puxar pra cá, vai dar alteração. Tá vendo? Que essa malha, ela tá cortada desse lado. Então não fez alteração alguma. Só que se eu dividir do outro lado, ela já levanta. E aí você decide aquilo que fica melhor pra você. Eu, como tô fazendo as alterações aqui ainda, o mais correto para que eu faça agora, pegar essa linha por inteiro e criar um bevel aqui. E aí eu não tenho mais aquela curvatura simples. Só que aí, além de criar lá, eu tenho que fazer essas alterações nessa outra também. Porque a malha, ela vai se torcer basicamente por inteiro. Como elas estão separadas, eu preciso ajustar toda vez. Olha lá, deu até para perceber um pouquinho melhor como ficou a inclinação. Você vê nítido com mais inclinado, não tá aquele V puro, né, matando. Era o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje. E às vezes a gente se mata na programação e você faz detecção. Só para finalizar, deixa eu mostrar uma coisa. Tá vendo nessa parte do pé aqui da detecção? Por que eu fiz isso? Porque quando eu deixei ele torto para descer, eu me matei bastante e o personagem, ele não conseguia descer ali, desse ponto. E eu falei, mano, como que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? E aí comecei a melhorar a detecção. É óbvio que agora, por tentar resolver esse problema, eu achei uma solução melhor do que eu tinha antes. Só que aí, você vai aumentando os recursos do jogo e dependendo da situação, não é tão legal assim. Se eu clicar aqui, eu vou ver melhor. Então, o meu player nessa detecção da escada, tá vendo que ele tá reconhecendo ali os pontos? Tem hora que ele não vai reconhecer, por exemplo, já bugou. E aí você vai ter que fazer o quê? Resolver parte do mapa. Ele não tá dando esses erros aqui no colisor, é porque realmente tá torto o cenário ali. E aí, quando você vai descer, ele já entra todo bugado na cena. Você se encosta. Assim que deu aquele colisorzinho ali, ele já detecta que ele pode descer. E aí você tem que ajustar se você vai subir ou se você vai descer assim por diante. Só como tá torto, e aí você não consegue fazer isso. E aí você tem que ficar fazendo o quê? Você começa a mexer na parte da lógica e você fala, caramba, não tá dando certo, não tá dando certo. E você tenta, quando é só matemática. É só o seu personagem tentando fazer com que o cálculo do código que você tá escrevendo funcione aqui, mas não vai funcionar. Por quê? Porque os números não estão batendo. Você tá fazendo um número positivo. E aí, na programação você está escrevendo um código que está dando um resultado matemático positivo. E aí ele não vai funcionar porque aqui na parte do ledger, onde você está subindo, eu estou fazendo um exemplo, ele não vai funcionar. Por quê? Porque aqui é negativo, ele tem um símbolo, um valor negativo. E esse valor negativo, ele inclinou aquilo. E aí não vai coincidir, não vai bater. E aí você fica quebrando a cabeça, tentando resolver. E aí você faz o quê? Para resolver realmente gambiarra. E aí essas gambiarras, elas começam a quebrar o código, quebrar. Chega um momento que sua cabeça está explodindo, você não tem mais saída, você não sabe mais como resolver, tem que correr para outras pessoas tentarem te ajudar e era algo simples. Por exemplo, no meu mapa, todo mapa, se eu olhar aqui agora, tá todo mundo aqui, ó, com a rotação de 270. Quando eu tirei do Blender pra cá, esse cara, se não me engano, tava com menos 90. Esse menos 90 tava dando diferença no cálculo que o player faz tocando o chão. E eu não sabia disso. Eu fiquei mexendo, tentando entender no código, fazendo um monte de coisa e nada, e nada. Aí um dia, de repente, eu trazendo um novo cenário, aí eu percebi, eu falei, cara, por que tá negativo? Então você vai fazendo o cálculo para você ver qual é você precisa rotacionar o seu objeto, e aí você sabe, ele já tá menos 90 para que ele fique na posição correta, ali é os 270. Só eu fazer isso, eu já resolvi o problema dele detectar o chão. Como assim? Lá no fundo, eu tenho aquelas detecções, eu coloquei esses materiais aqui, onde eu tava fazendo a correção de inclinação do personagem, e nesse ângulo é o que vai definir para mim, foi aqui que eu descobri que eu precisava deixar positivo e não negativo. Então, conforme essas plataformas vão se movendo e o meu player vai escorregar ou não, eu sei o ângulo que ele tá. E sabendo o ângulo que esse personagem tá, eu consigo resolver no mapa. E aí eu resolvo todo o problema do meu código. Simplesmente adicionando um código que vai resolver todo o restante. Ele mostra pra mim a direção que tá a malha. E aí ele fala, ó, sua malha, ela tá inclinada. Sua malha tá em negativo. E aí eu sabendo se minha malha tá negativa, eu consigo resolver no meu código da forma correta, sabendo que não tem bug. Vou lá no meu modelo
modelo, ajusto o meu modelo e deixo ele exatamente como ele deveria ser. Então, se você tá tendo problemas, dando dor de cabeça no seu código, tenta dar uma olhada no modelo, tenta ver as malhas, tenta ver um pouco fora do código. Às vezes a gente acha que é só o código, e o código é um fator importante, mas às vezes não é só o código, é modelo também.